Ajustem suas certezas. Está no ar a Rádio Macumba. Fala pessoal, começando mais uma Rádio Macumba aqui. Cola comigo que é sucesso. Hoje nós iremos falar sobre maldições. Maldições. Mas não essas maldições de filme não, é luz piscando, colocar sal na porta. Não é nada disso. São maldições do universo. Quais tipos de maldições, né? Eu vou falar sobre algumas, né? Maldição, praga, jogada. É aquela maldição que a pessoa manda pra você, sem uma vela, sem macumba, sem feitiçaria, sem nada. É a famosa boca de praga, sabe? Essa é a maldição lançada. Quando a pessoa fala pra você, olha, você nunca vai ser feliz, você não vai conquistar nada, você é isso, você é aquilo. A famosa boca de praga. Isso existe, cara. Existe e pega, tá? Isso pega mais do que... Tá maluco? Uma palavra lançada ao universo, seja ela boa ou ruim, pega. Por isso que eu falo para as pessoas, precisa sempre emanar boas energias. Só que o filho da puta não dá certo não, cara. Precisa sempre emanar boas energias. Porque a maldição, ela pega. Então quando uma pessoa fala para você, olha, você não vai conquistar nada na sua vida. Isso pega. Isso vai fazer, e às vezes entra na sua mente, isso vai para sua vida. Mas não é toda maldição que pega, né? Não é assim, se eu falar agora, vai acabar com a raça da pessoa, que nem uma Avada Kedavra. Não é isso. Eu acredito muito que depende muito das energias, sabe? Que rondam. Pode ser um papo de quem abraça a árvore? Pode, mas assim, eu acredito muito que a palavra lançada, uma maldição lançada, depende muito das energias que rondam no local, na pessoa. Enfim, eu não acho que tenha uma teoria palpável para isso. Mas também existem maldições familiares, né? Por quantas vezes, hoje em dia... Antigamente se falava muito isso, né? Se falava assim, mãe é mãe. Mãe é só uma. Isso eu ouvi muito quando eu era menor. Mas depois a gente entende que, tem mãe e mãe, assim como tem pai e pai. E uma maldição lançada por uma mãe, uma maldição lançada por um pai, eu, Rafael, acredito mais no peso de uma maldição lançada pela mãe, né? Tem um peso muito grande. Então, em vários atendimentos, às vezes as pessoas falam pra mim, Rafa, minha mãe me odeia. Ela não quer me ver pintada de ouro. Cara, isso traz um peso espiritual enorme na sua vida. E às vezes a gente acaba perdendo coisas na nossa vida justamente por conta dessas maldições, por conta dessas pragas, né? Às vezes não tenho um bom casamento porque a minha mãe falou que eu nunca teria um bom casamento. O que eu faço, Rafa? Meu pai falou que eu nunca vou ser como tal pessoa, como meu primo, que passou num concurso da Polícia Federal. Essas coisas, elas têm peso, né? Elas têm peso espiritual e isso acaba atingindo a nossa vida. Existem maldições que vocês podem, né, quebrar. Outras maldições, eu acredito que toda maldição pode quebrar, na verdade, mas algumas de forma mais complexa, outras nem tanto. É diferente você quebrar uma maldição de um ex-namorado do que
do que você quebrar a maldição que vem da sua mãe. Aquela que te alimentou, que te amamentou. Eu acredito que são, na minha opinião, tá? São pesos e medidas diferentes. Mas todas elas trazem a negatividade para nossa vida. E não é só isso, né? Não é só essas duas maldições que existem. Existem também maldições familiares. Maldições que não estão palpáveis na nossa vida atual. Maldições dos nossos ancestrais. E existe isso. Cara, eu já vi casos da pessoa não conquistar nada, né? Porque um antepassado fez algo ou fez algumas coisas e que isso acaba refletindo na vida atual da pessoa. E tudo tem um peso. Eu sempre acreditei na balança do universo. E eu não tô falando de lei do retorno não, hein? Pelo amor de Deus, cara. Tô falando de tudo tem um peso. Então uma maldição vinda através de um antepassado, que às vezes não foi nem ele que amaldiçoou a própria família, mas algo que ele fez, isso acaba refletindo na sua vida. Conquistas, prosperidade, amores. E existe sim aquela maldição lançada, né, por um antepassado, e que isso ecoa durante gerações. Um exemplo muito claro, né, e que diversas vezes eu já peguei, é a pessoa chegar em mim e falar assim: Rafa, olha, pô, não consigo um relacionamento. E não consigo namorar, não consigo casar. O relacionamento chega, mas vai embora. Acontece alguma coisa. Não consigo. Não que esse seja só o único diagnóstico, mas um dos diagnósticos é realmente uma maldição familiar de um antepassado. Aí você vai ver a mãe daquela pessoa teve o mesmo problema. Né? Teve filho, mas teve o mesmo problema. A avó daquela pessoa também. A chance disso ser uma maldição familiar, porra, é muito grande. Entendeu? E existem diversos fatores que podem contribuir para a negatividade da pessoa. Até mesmo uma falta de prosperidade, uma falta de dinheiro, uma falta de sorte. A gente precisa sempre entender a origem das maldições. Por onde elas vêm, para onde elas vão e o quanto isso afeta a nossa vida. E também tem aquela maldição jogada, né? Que a gente está falando da feitiçaria, da demanda. Existe. A questão é que às vezes a gente vive ciclos e repetições na nossa vida e que a gente não entende o porquê delas. E o porquê às vezes está dentro de uma maldição, vindo às vezes, muitas vezes, tá? Muitas vezes mesmo, dentro da própria família. Seja ela uma família carnal aqui e agora, como uma família, um antepassado. E a gente vive ciclos repetitivos. Pô, mas qual é a saída de tudo isso? Primeiro ponto de tudo, o ponto de partida é sempre ir direto ao oráculo, ao jogo, entender o motivo daquilo. Pô, essa pessoa não prospera. Tudo que ela tenta não dá certo. Uma abertura de caminho vai resolver? Pô, pode resolver até por um mês, 2 meses, 3 meses. Mas o problema raiz, ele ainda não vai ser tratado. Ele não foi curado. E isso não vai adiantar.
é uma medida paliativa para um problema que deveria ser tomado outro tipo de ação. Então, a gente precisa entender que as maldições, elas afetam a nossa vida. A maldição familiar, a maldição daquele terceiro, a maldição por antepassado, a palavra jogada de mal colocada, ela afeta a nossa vida. Por isso, eu sempre falo para as pessoas, vamos se prevenir do problema. Não vamos deixar o problema chegar até nós. A religião, ela está aí para isso, para a gente se prevenir do problema. Porque quando uma palavra for lançada, uma maldição for lançada para o seu caminho, você já tem uma proteção, você já faz uma limpeza, você já faz isso, você já faz aquilo e consegue contornar a sua vida e o seu caminho. Quando uma maldição ela é ancestral, né, ou uma maldição de mãe, as coisas podem ficar um pouquinho mais difíceis, mas elas podem ser tratadas. Essas maldições elas podem e devem ser cortadas. E aí, meu filho, você vai passar, não vai? A benção. É isso aí, galera. Nosso vídeo de hoje foi sobre maldições.